durante muitos anos, acredito que câncer era cirurgia, né? Câncer, cirurgia, né? Então, se determinava que era um tumor maligno, a pessoa ia para cirurgia. Aí depois, né, se implementou muito radioterapia, quimioterapia, principalmente primeiro a quimio, depois a rádio, né, para falar na sequência. E agora a gente tem essa sequência de medicamentos que eu queria que você explanasse, então, que eles fazem parte do personalizado. Claro, pode arrumar a linha do tempo aí. Não, que tudo bem. Só porque é uma coisa que eu vejo que às vezes está muito enraizado ainda na cabeça das pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, né? Mais velhas, assim, com mais idade, né? Que antigamente, justamente porque era câncer, cirurgia, às vezes a pessoa ia para cirurgia, a pessoa, né, era submetida ali, abria, fechava e falava com o familiar, olha, não tem mais o que fazer. E né? a pessoa morria. Morria em poucos dias, não dava meses, né? E eu acho que ficou muito assim... Aquele porque estigma. porque mexeu, enraizou, porque mexeu, se espalhou e daí não teve mais o que fazer, que tem que se manter, e que isso seria um medo, né? Porque espalha. Eu tô tomando um tempo nisso. Não, é importantíssimo, porque, doutora. assim, eu vejo que muitas vezes as pessoas ainda têm essa crença. E não é por aí. Era um tempo que a gente, infelizmente, não tinha os exames de imagem, né? Hoje em dia a gente tem tomografia, ressonância, PET scan, tem um monte de opções, né? Ultrassom, para a gente fazer o diagnóstico sem precisar fazer a cirurgia. Às vezes a gente precisa fazer a cirurgia diagnóstica também, né? E isso fez com que a gente conseguisse fazer diagnósticos antes, né? Precoce. E então, assim, não é porque você vai fazer uma cirurgia que vai espalhar o teu câncer e vai estar tudo, né, de mal a pior. Então, é só uma questão que eu vejo bastante, sabe? Essa questão que você colocou, Dai, dos medicamentos é muito, muito, assim, legal, assim, é muito interessante. São importados, imagino? Ou tem produção no laboratório brasileiro? Tem, mas, assim, é desenvolvido fora, né? Né? A gente tem muito desenvolvimento fora. E acaba que a gente importa bastante coisa, né? Mas, assim, o que acontece é que, como você disse, começou a cirurgia, a rádio, a quimioterapia. Então, a quimioterapia em si, a gente falava assim que ela é uma quimioterapia citotóxica, que seria você tentar matar as células do câncer, né? Que pegava alguns momentos de multiplicação da célula e tudo. Hoje em dia, a gente consegue bloquear a célula, bloqueando um pedacinho minúsculo, que a gente chama uma proteína, um receptor. Então, essa forma de terapia. Ou então, assim, a imunoterapia, que você vai ativar o sistema imune, né? Então, você consegue, por mecanismos celulares mesmo, ter uma especificidade maior para aquela célula tumoral, conseguindo debilitar menos as células sadias do nosso corpo, que, querendo ou não... Isso que eu ia te perguntar, que eu estava aqui pensando enquanto você explica. Isso significa que você consegue ter um paciente em tratamento oncológico que não vai para a imunidade a zero, que perde todo o cabelo, que tem aquele quadro tão extremo? Assim... os medicamentos, eles variam entre eles os efeitos colaterais, né? Tem medicamento que vai cair o cabelo, né? Que não adianta, a gente sabe que vai cair o cabelo. Tem medicamento que a gente sabe que pode alterar as unhas. Tem medicamento que a gente sabe que pode dar feridinha na boca, né? Então, eles mudam um pouco o perfil. Só que essas medicações novas, a tendência é elas serem cada vez com menos efeito colateral, mas a gente tem que cuidar, porque eles têm efeito colateral, então tem que ser feito um acompanhamento rigoroso para a gente ver se está tendo efeito ou não, né? Tentar dar a volta nisso, né? A própria imunoterapia, a gente pensa assim, ativa o sistema imune, vai me dar mais uma imunidade, né? Talvez possa ficar essa ideia. Mas não, às vezes a gente pode ter fenômenos autoimunes, né? Então, são medicações delicadas de se trabalhar.
E que a gente tem que estar bem em cima dos efeitos colaterais para a pessoa não ter nenhum problema. Mas essas medicações, elas são muito mais bem toleradas do que as outras, né? Do que tinha-se antes. E o principal também é que elas têm um efeito melhor. Porque elas vão direto no alvo, aonde que realmente vai conseguir bloquear aquela célula maligna. Que é diferente, por exemplo, de dar, às vezes, uma coisa que pode ser que pegue, pode ser que não, né? Como então, as primeiras químios, né? É uma coisa, assim, mais que você acabava debilitando as células malignas, as células boas também. E agora a gente consegue fazer uma coisa mais direcionada para tentar bloquear mais as células malignas e tentar, né, deixar a pessoa o melhor possível. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.